E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. Anderson Cardoso, do Intensivo de ECG. Vamos falar sobre um tema muito importante nessa aula, que é o bloqueio de ramo esquerdo e infarto com supra de ST. Um tópico que gera muita dúvida entre estudantes de medicina e médicos também, fundamental para o uso no plantão de emergências, de pronto-socorro. Então tá aqui meu contato também, mandem dúvidas, comentários, feedback, estou à disposição para ajudar vocês a aprenderem eletro e cardiologia e estou sempre procurando melhorar também. As opiniões discutidas nessa aula são exclusivamente minhas, não refletem a opinião das instituições onde trabalhei ou onde trabalho atualmente, e o que a gente discute aqui não é uma recomendação específica para o uso no seu paciente individual no plantão. Isso aí depende de correlação clínica e ver examinar o paciente. Vamos começar com um caso clínico de um homem de 73 anos, hipertenso, ex-tabagista, que dá entrada no pronto-socorro com dor torácica, sem irradiação, há 4 horas. Então, no exame físico, os sinais vitais estavam normais, a ausculta também. E o eletro desse paciente apresentou um bloqueio de ramo esquerdo. Vou fazer uma aula específica dedicada para explicar o bloqueio de ramo esquerdo, vou fazer um resumo aqui para a gente entrar no tópico que é bloqueio de ramo esquerdo e infarto, mas vamos ressaltar as características do bloqueio de ramo esquerdo. Em V1, a gente tem uma onda totalmente negativa, um QRS monofásico negativo, e nas derivações laterais, D1, AVL, V6, temos um QRS alargado positivo com entalhe, que também ele é totalmente positivo porque o vetor está indo na direção da parede lateral, e eu já vou mostrar isso para vocês. E o QRS alargado, acima de 120 milissegundos, ou 3 quadradinhos na padronização mais comum do eletro. E o problema do bloqueio de ramo esquerdo é isso aqui, pessoal, que ele causa um supra. Então aqui a gente tem um supra em V2, em V3, em V4, dá para ver o supra aqui também. E nesses pacientes que estão com dor torácica no pronto-socorro e tem um bloqueio de ramo esquerdo, a gente agora tem uma situação difícil, porque a gente não sabe se esse supra é exclusivamente pelo bloqueio de ramo esquerdo ou é um paciente que tem um infarto com supra concomitante. Eu vou explicar para vocês nessa aula como que faz essa diferenciação. Então, vou perguntar para vocês aqui qual que é o diagnóstico e conduta nesse paciente, né? O diagnóstico vai te levar à conduta. É um infarto com supra? Vai manejar como infarto com supra, porque tem critério de Scarbosa positivo, ou vai manejar como infarto com supra, porque é um BRE presumidamente novo, ou tem que fazer alguma investigação adicional, porque esse eletro e o caso clínico não tem critério para infarto com supra. Então, vamos aprender isso aqui? Vamos revisar rapidamente aqui o bloqueio de ramo esquerdo. Eu vou fazer uma aula dedicada sobre isso e postar aqui para vocês. Mas quando a gente tem um bloqueio de ramo esquerdo, o vetor vai em direção ao ventrículo direito primeiro, porque o ramo direito está intacto. E aí toda a despolarização do ventrículo esquerdo se dá da direita para a esquerda. Começa pelo septo interventricular inicialmente, e depois um vetor mais forte, só que demorado, porque vai miócito a miócito, célula a célula. Não tem o ramo esquerdo eficiente, rápido na condução, para levar esse estímulo até a parede lateral. Então vai devagar, célula a célula, e aí alarga o QRS, demora o estímulo chegar na parede lateral. Então a gente tem um QRS alargado, com morfologia negativa em V1, porque todo esse vetor do ventrículo esquerdo, em azul, no septo, e esse aqui da massa ventricular, se afasta de V1. Está indo na direção, afastando-se de V1, e vão em direção a V6, a D1, a AVL, que são derivações laterais, tá joia? E aí vai criar esse aspecto no eletro que a gente acabou de ver. Em V1, totalmente negativo o QRS, com QRS alargado também, demorado, porque aquele vetor demora a chegar lá no final do ventrículo esquerdo, porque não tem as fibras de Purkinje funcionando, o ramo esquerdo está bloqueado. Bem, em derivações laterais, D1, AVL, V6, QRS totalmente positivo, um monofásico positivo. Monofásico, eu digo, é que ele é só positivo ou só negativo. Então aqui eu tenho aquele problema, e esse supra aqui, como que a gente vai fazer para diferenciar o supra do BRE do supra com infarto concomitante, além do BRE? Então, para complicar, eu falei para vocês que o BRE pode causar um supra, né? Só o bloqueio de ramo esquerdo pode causar o supra, como a gente viu no eletro. Isso acontece, pessoal, só para explicar essa primeira parte aqui, o bloqueio de ramo esquerdo causa um supra por si só, porque
quando o ventrículo se despolariza de forma anormal, ele se repolariza de forma anormal. Isso acontece no bloqueio de ramo e nas sobrecargas ventriculares. O ventrículo se despolariza de forma anormal, acabei de mostrar para vocês aqui, a direção dos vetores não é normal, e ele então se repolariza de forma anormal também, gerando o supra de ST só pela presença do bloqueio de ramo esquerdo. Agora, uma outra situação é que o infarto agudo, vou explicar já já que é de parede anterior, pode causar um bloqueio de ramo esquerdo. Então, você tem o bloqueio de ramo esquerdo pode estar associado com supra e o infarto pode causar um bloqueio de ramo esquerdo. Então, isso cria uma situação que é um pouco complicada, mas eu resumo ela aqui para vocês. Chegou um paciente igual esse nosso, com dor torácica aguda e bloqueio de ramo esquerdo, você tem uma de 3 possibilidades. Ou é um infarto, que o paciente está com dor torácica porque está infartando, e o infarto causou um bloqueio de ramo esquerdo. Ou é um paciente que está infartando e já tinha um bloqueio de ramo esquerdo prévio, e agora tem os dois, tem o bloqueio de ramo esquerdo de base e o infarto. Ou é um paciente que tem um bloqueio de ramo esquerdo e está com dor torácica por outra coisa, não está infartando. E a gente tem que aprender a diferenciar isso aqui, porque é fundamental, obviamente, no manejo desses pacientes. Eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal, o ramo esquerdo. O ramo esquerdo, ele tem uma anatomia interessante, que ele é um feixe muito amplo, muito largo de fibras de Purkinje. Diferentemente do ramo direito, que é mais fino, igual a gente está vendo aqui, o ramo esquerdo ele é muito largo. Tá bem? Ramo direito mais fino, ramo esquerdo bem largo, bem amplo. E o feixe de His está aqui em cima, nessa anatomia. Então, a consequência disso é que é muito mais comum os pacientes terem bloqueio de ramo direito do que bloqueio de ramo esquerdo, porque é muito largo, é muito amplo. E para você infartar o ramo esquerdo também é difícil, não é fácil. O paciente tem um infarto agudo, causando um bloqueio de ramo esquerdo novo, não é qualquer infarto, tem que ser um infarto muito extenso. E tem que ser um infarto da descendente anterior proximal. Olha essa angiotomografia aqui. Tem a coronária descendente anterior, descendo pela parte da frente do coração. Aqui está o ventrículo direito, aqui está o ventrículo esquerdo, artéria pulmonar. E aqui no sulco interventricular anterior está a descendente anterior. E lá no comecinho dela, ela emite esses ramos septais, que vão entrar no septo interventricular. E quando entram no septo interventricular, irrigam o próprio ramo esquerdo. Então, para o paciente infartar aquele ramo esquerdo amplo, largo, que eu mostrei para vocês, tem que ser um infarto descendente anterior proximal. Não é qualquer infarto, é um infarto extenso, causa necrose do ramo esquerdo de toda a parede anterior, às vezes parede lateral. Então, é um paciente que vai estar em choque cardiogênico, vai estar em edema agudo de pulmão, insuficiência cardíaca, hipotensão, vai estar grave esse paciente, porque ele perdeu não só o ramo esquerdo, perdeu uma parte grande demais do coração. Infartou aqui em cima, então teve necrose ou está tendo infarto, isquemia de toda essa parede aqui cardíaca. Então, não é qualquer infarto. Então, esse paciente aqui, ele existe, mas é incomum. Não é tão comum o paciente ter um infarto com BRE novo, é o paciente grave. É o paciente que está em choque cardiogênico, instável, hipotenso, edema agudo de pulmão. Mas, fora essa situação onde o paciente está muito grave, em choque cardiogênico, aí você tem uma forte suspeita que realmente o infarto está causando BRE, e aí você vai manejar como tal, o paciente como choque cardiogênico isquêmico, infartando, é difícil fazer essa diferenciação entre essas outras duas causas aqui, entre essas duas situações, eu digo. E tanto é que os guidelines americanos do American College of Cardiology, American Heart Association, antigamente, quase 20 anos atrás, falaram assim: paciente com dor torácica no pronto-socorro e bloqueio de ramo esquerdo, se o bloqueio de ramo esquerdo for novo ou presumidamente novo, maneje o paciente como infarto com supra, porque a gente não consegue fazer essa diferenciação e o infarto, inclusive, pode causar o supra, igual eu expliquei para vocês. Então, era critério diagnóstico. Da mesma forma que o supra é critério diagnóstico, o bloqueio de ramo esquerdo era critério diagnóstico se fosse novo ou presumidamente novo. Se o paciente já tinha bloqueio de ramo esquerdo de base e era igual ao eletro, aí não, era diferente. Então, isso aqui ficou sedimentado assim, na educação médica por muitos anos, só porque não é um conhecimento mais, não é um conceito mais que é 100% correto. Vou explicar para vocês
como que isso foi modificado ao longo com mais estudos e com os recursos que a gente tem hoje em dia. Em primeiro lugar, a gente consegue fazer essa diferenciação agora, em grande parte dos casos, usando os critérios de Scarbosa. Esses critérios de Scarbosa são feitos justamente para responder essa pergunta. Esse paciente tem um bloqueio de ramo esquerdo e supra. Esse supra é só por conta do bloqueio de ramo esquerdo ou é um supra de um infarto agudo concomitante, com bloqueio de ramo esquerdo? Então, nesse caso, a gente usa os critérios de Scarbosa. Os critérios originais, eles foram modificados, eu vou explicar já já. Então, os critérios originais falavam assim, e esses dois primeiros aqui ainda são válidos. Então, pacientes que têm um supraconcordante de 1 milímetro ou mais, esse paciente tem um critério de Scarbosa positivo. O que é o supraconcordante? Você pega o QRS numa derivação que ele está positivo, como essa aqui. Nessa derivação onde o QRS está positivo, se você tiver um supra, ou seja, QRS positivo e supra elevado na mesma direção, e ST elevado, QRS positivo e supra na mesma derivação, isso é um supra concordante. Se o supra for 1 milímetro ou mais, como é aqui, em derivação onde o QRS está positivo, como é aqui, é um supra concordante e aí tem um critério de Scarbosa positivo. Critério de Scarbosa positivo. É o critério mais específico, inclusive. Outro critério é o infraconcordante, em V1, V2 e V3. Então, em V1, V2 e V3, no bloqueio de ramo esquerdo, a gente tem um QRS negativo. Mostrei para vocês aquele complexo QRS monofásico negativo em V1. Nessas derivações, a gente espera um supra do bloqueio de ramo esquerdo. Se você tiver um infra na mesma direção do QRS, um infra concordante, QRS para baixo, ST para baixo. Isso é um critério para infarto com supra, critério de Scarbosa também, um pouco menos específico, mas também é critério. Por fim, se você tiver um supra discordante, mas ele for excessivo, acima de 5 milímetros, também era critério diagnóstico, ou seja, QRS foi para baixo, o segmento ST foi para cima, como você esperaria do bloqueio de ramo esquerdo. Mas se for excessivo, se for 5 milímetros ou mais, é critério diagnóstico. E aí você precisava de 3 pontos ou mais, quanto mais pontos, maior a especificidade. Então, esses critérios de Scarbosa originais tinham a especificidade baixa, tá bem? Mas a sensibilidade não era tão boa, era muito fraca, inclusive. Por isso, eles foram modificados, eu já vou explicar os critérios modificados, mas quero mostrar um exemplo aqui. Então, aqui nesse eletro, inclusive no artigo original de Scarbosa, a gente tem todos os 3 critérios. Em D2 a gente tem um QRS positivo e um supra de ST. É um supra concordante. Tá bem? Esse aqui é o critério mais específico. Em D3 a gente tem um supra, só que ele é discordante. O QRS está para baixo e o segmento ST foi para cima. Estão discordantes. Aqui é concordante, QRS para cima, ST para cima. Aqui é discordante, QRS para baixo, ST para cima. Só que é mais que 5 milímetros essa amplitude, então é um supra discordante, também critério de Scarbosa. E o outro é o infraconcordante em V1, V2 e V3. Então, aqui o QRS está para baixo, e a gente em V3 também, QRS para baixo, e a gente tem um infra de 1 milímetro ou mais nessa derivação. Então, é um infraconcordante. Infraconcordante era o outro critério. O problema era a sensibilidade muito baixa, e agora a gente tem critérios de Scarbosa modificados que apresentam uma melhora muito robusta na sensibilidade dos critérios. O único critério que modificou foi aquele do supradiscordante. Em vez de usar um critério absoluto de 5 milímetros, esse critério de Scarbosa modificados, os critérios modificados, eles utilizam a razão entre o supra e a própria onda S, igual a gente está vendo aqui. Então aqui a gente tem um supra de 3,5 milímetros. Repare que ele é medido no ponto J, no final do QRS. E a gente tem uma onda S, a parte negativa, que é 10,5 milímetros. Então essa razão aqui é de 35% aproximadamente. Quando essa razão entre o supradiscordante e a onda S for maior que 25%, é critério de Scarbosa. Então aqui a gente não tem mais aquela pontuação. Individualmente, cada um é critério para ser positivo. Não precisa dos 3, só um é suficiente. E aí tem uma especificidade boa
e uma sensibilidade boa também. Então vamos ver o exemplo. Esse aqui é um paciente que tinha esse eletro de base e aí depois chegou com dor torácica no pronto-socorro. No eletro de base tem um supra leve de V2 e V3, só que é um supra que não preenche nenhum dos critérios de Scarbosa modificados. Ele não tem um supra discordante de maior que 5 milímetros ou maior que 10%, perdão, maior que 25% da amplitude da onda S. Aí o paciente chegou com dor torácica depois no pronto-socorro, repare como mudou o eletro. Aqui, essa amplitude do QRS aqui, do supra, perdão, é de 4,5 milímetros. 4,5. Só porque o QRS aqui, a onda S, tem apenas 15 milímetros. Ou melhor, apenas 10 milímetros. Então você tem 4 milímetros em relação a 10 milímetros da onda S. Então é 40% a razão entre o supra e a onda S precedente. Então isso aqui é critério positivo de Scarbosa modificado. Então melhora muito a sensibilidade desse teste diagnóstico. Então fica um teste bom quando você tem esses 3 critérios. Ou um desses 3 critérios, não precisa dos 3. Um apenas é suficiente. Supraconcordante de 1 milímetro ou mais, infraconcordante de 1 milímetro ou mais, ou supradiscordante em que a amplitude do supra é maior que 25% da amplitude da onda S precedente. Então, os guidelines foram atualizados nesse sentido. Os guidelines americanos de infarto com supra, os últimos, falam que que o bloqueio de ramo esquerdo novo ou presumidamente novo, por si só, não deve ser considerado critério diagnóstico no infarto com supra. Não deve, se for por si só. Você pode usar critérios de Scarbosa, pode usar o eco, que eu vou explicar agora, mas só o bloqueio de ramo esquerdo não é critério diagnóstico mais. Importante entender isso aí. As diretrizes brasileiras sobre esse tema, se eu não me engano, as últimas são de 2015, ainda tem lá o bloqueio de ramo esquerdo como critério isolado. Mas eu quero colocar para vocês que os guidelines americanos mais atuais e os guidelines europeus, os últimos, também falam que isolado por si só o bloqueio de ramo esquerdo novo ou presumidamente novo não é critério diagnóstico. Guidelines europeus falam, é importante ressaltar que a presença de bloqueio de ramo esquerdo novo ou presumidamente novo não prediz um infarto por si só. Tá joia? Importante entender isso aqui. E o que mais você pode fazer além do eletro, critério de Scarbosa? Se estiver disponível, o ecocardiograma é muito bom. Então, chegou o paciente infartando ou suspeita de infarto, você não sabe, o critério de Scarbosa não está claro, você faz um eco. Aqui, a parede anterior distal, septo, ápice ventricular esquerdo não estão funcionando, estão acinéticas. Aqui a base contrai, o ápice não contrai. Então aqui tem um infarto provavelmente, o paciente está com dor torácica e tem uma anormalidade regional da função sistólica ventricular. Uma parte do ventrículo não está funcionando. Então ele está infartando naquele território ali da descendente anterior distal. Tá bem? Pode até não ser o infarto que causou o bloqueio de ramo esquerdo, poderia ser um bloqueio de ramo esquerdo prévio, mas é um paciente que está infartando, porque você está vendo que a parede do ventrículo não está funcionando. Então, aqui está um algoritmo muito bacana para a gente avaliar isso de uma forma mais global. A gente faz um resumo aqui e você está suspeitando de infarto no paciente que tem um bloqueio de ramo esquerdo no eletro, como no nosso caso clínico. A primeira coisa para se perguntar é se o paciente está instável hemodinamicamente ou com insuficiência cardíaca grave. É aquilo que eu falei, se for o caso, aí possivelmente você está diante de um infarto de descendente anterior proximal que causou bloqueio de ramo esquerdo. É um paciente gravíssimo, choque cardiogênico, edema agudo de pulmão, porque é um infarto muito extenso, um território muito grande. Aí você vai fazer reperfusão imediata desse paciente, com o que você tiver disponível. Tá? Então a clínica é soberana. O paciente está instável, pode estar tendo um infarto com supra, vai manejar o paciente como um infarto com supra nesse caso. Mas se não tiver instabilidade hemodinâmica, o paciente não está grave, você tem que tomar essa decisão. É um infarto com supra, com bloqueio de ramo esquerdo, ou é só o bloqueio de ramo esquerdo? Aí você pode usar os critérios de Scarbosa. Se estiverem presentes e a clínica do paciente é compatível, né, em AM suspeito, você então procede para o tratamento com reperfusão imediata, trombolítico ou angioplastia primária, dependendo, né, dos critérios para tomar essa decisão. Se o critério de Scarbosa estiver negativo,
você pode lançar mão de outros recursos, além do eletro. Faz troponina seriada e principalmente o ecocardiograma, se tiver disponível, te ajuda muito, como no exemplo que eu mostrei que tem uma parede que não está contraindo. Se todas as paredes estão movimentando normais, olha, o seu paciente não está infartando. Não está infartando, tá bem? Então o eco ajuda demais. Vamos fazer um resumo aqui então, pessoal? Paciente com dor torácica aguda e bloqueio de ramo esquerdo pode estar com infarto causando bloqueio de ramo esquerdo, com infarto e um bloqueio de ramo esquerdo prévio, ou um paciente com bloqueio de ramo esquerdo sem um infarto, por dor torácica é outra coisa, tá? Como que a gente faz essa diferenciação? Alguns pontos importantes que eu falei eu quero ressaltar. Primeiro, essa situação aqui, o infarto com bloqueio de ramo esquerdo novo é só em caso de descendente anterior proximal, infarto extenso, paciente grave. Segundo, para fazer essa diferenciação aqui, critérios de Scarbosa, que eu mostrei para vocês, supradiscordante, maior que 25% da amplitude da onda S precedente, supraconcordante, maior que 1 milímetro, é o mais específico, e o infraconcordante em V1 a V3. Usa o eco também, pessoal, para fazer essa diferenciação, tá joia? E queria lembrar que bloqueio de ramo esquerdo novo ou presumidamente novo não é critério para infarto com supra de forma isolada, de acordo com as últimas diretrizes americanas e europeias, tá bem? As brasileiras ainda ainda colocam isso como um critério diagnóstico, tá joia? Então aqui, pessoal, eu quero convidar vocês para abaixar o e-book do intensivo de ECG. Vou voltar no caso clínico já que a gente começou a aula. O caso clínico é daquele paciente com bloqueio de ramo esquerdo e dor torácica. Mas eu quero convidar vocês para baixarem o e-book gratuito do intensivo de ECG. Gratuito mesmo, não tem que pagar nada. Revisa conceitos básicos de eletrocardiografia que vão servir como fundação para você aprender temas mais avançados, como isquemia, infarto, supras, arritmias e outros temas mais. Então o tema do e-book é From Zero to Hero. O e-book vai te levar até metade dessa jornada. Para chegar no estágio de herói mesmo, de hero em eletro, você precisa de um curso mais avançado. Sugiro fortemente o intensivo de ECG para tal. Curso muito prático, 250 eletros discutidos em aula. Segue lá no Instagram, @intensivo de ECG, e aqui no canal do YouTube eu sempre coloco informações sobre o curso. Vamos voltar aqui para o nosso caso clínico. Então você tem esse homem de 73 anos com fatores de risco, chegou com dor torácica e o eletro mostrou isso aqui. Mostrou um bloqueio de ramo esquerdo. Vamos ver então se tem critério de Scarbosa, pessoal. Não tem um supra concordante. Das derivações onde o QRS está para cima, o segmento ST está para baixo. Então não tem nenhuma derivação com supra concordante. Não tem infra concordante em V1, V2, V3. Então resta a gente saber se tem um supra discordante que é maior que 25% da amplitude da onda S. Então eu vou pegar V3 aqui, que eu acho que é a derivação onde tem o supra maior. V3 ou V4. Então se a gente for medir o supra aqui, você mede até o ponto J, ou 40 milissegundos após o ponto J, deu 3 milímetros. 3 milímetros. Vocês podem medir aí, a amplitude desse supra deu 3 quadradinhos pequenos, 3 milímetros. E a onda S precedente, pessoal, ela tem 28 milímetros. Então aqui a gente está diante de uma razão entre o supradiscordante e a onda S de aproximadamente 10%. 3 milímetros dividido por 28. Então não chegou nem perto dos 25%. Então não é critério. Então esse paciente aqui, a conduta seria fazer uma investigação adicional. Não tem critério para infarto com supra. Faz um eco, tá certo? Vê a troponina seriada, mas não é suficiente nesse caso para a gente fazer um trombolítico, por exemplo. O paciente não tem critério para infarto com supra, de acordo com as diretrizes americanas e europeias, as últimas, tá joia? Então é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Muito obrigado, sigam o intensivo, deixem um comentário aqui, dá o like e espero ver vocês aí no curso intensivo de ECG para aprender tudo de eletro, com 250 eletros na prática, aula teórica, aula prática e muito mais, tá joia? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.